Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Estamos no livro terceiro, no capítulo de número 9. Estamos na primeira parte, ok, desse capítulo. Aqui estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que gostem do nosso estudo e leitura. Por que eu digo leitura e estudo? Porque eu dou algumas opiniões sobre aquilo que é falado aqui no nosso livro, ok? Espero que gostem e que possam se inscrever no nosso canal e dar aquele like de gostei, ok? Porque isso vai contribuir bastante. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Estamos no... Eu divido por partes de cada capítulo, vocês estão vendo que está ali escrito a caneta, na primeira parte, quando o capítulo é muito longo, que o nosso estudo aqui, geralmente leitura e estudo, é aproximadamente de 30 minutos. Um pouco para mais ou um pouco para menos. Ok? Então, nesse capítulo aqui, fala sobre o quê? Sobre a lei de igualdade. Vai falar igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade diante do túmulo. Ok? Então vai falar primeiro sobre igualdade natural. A pergunta de número 803. Pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Eu acho que sim, né? Claro. Resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensas. E ele conclui: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte diante dele. Todos são iguais. Gente, vamos entender muito bem isso? Deus deu a todos o mesmo, né? O princípio. Nascemos todos simples e ignorantes. Essa é a nossa igualdade inicial, ok? Agora, durante a nossa caminhada de nascer e morrer, reencarnar e etc., durante esse processo evolutivo, vamos adquirindo, né, novos conhecimentos, percepções. Uns desenvolvem mais rápido, outros mais lentamente. Então é por isso que na atualmente vemos essas desigualdades, ok? Desigualdade por quê? Porque cada um tem uma necessidade muito pessoal de aprender algo, ok? É a necessidade pessoal que cada um de nós temos. Por isso nascemos sob condições diferentes. Agora ele vai falar sobre desigualdade de aptidões. Vamos lá. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Olha, gente, antes de ver a resposta aqui, Deus deu para todos nós o mesmo princípio. Agora, as aptidões é cada um de nós que nos esforçamos mais ou menos. É coisa de cada um, vamos ver. Deus não dá nada, nós é que adquirimos. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. Olha bem quanto é importante isso, meus irmãos. Maior ou menor vivência. O que é vivência? É vida. Ok? O que significa a vida? É só a matéria? Não, a vida do espírito. Então, tem espíritos mais jovens, espíritos mais velhos, por assim dizer, certo? Sem contar a quantidade de encarnações. São tantas as variantes, ok? Então, ninguém pode querer se comparar com o outro. É besteira isso, é falta da... Não vai ganhar nada
nós nos compararmos com os outros, ok? Porque nós não sabemos da nossa idade espiritual. Vamos lá. E ele continua falando. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, aquilo que eu tinha falado, né? A vontade de cada um, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, olha bem, seriam o quê? Os extraterrestres, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, olha bem, mundo que foi criado antes do nosso, ou seja, esses espíritos, consequentemente, também foram criados antes da gente. Ele conclui, venho aqui habitar para vos dar exemplos. Quer dizer, muitos vêm até encarnar, hein? Ver a missão desses espíritos. Eu quero falar aqui também uma coisa, né, sobre essa diferença, quando ele fala que a variedade das aptidões necessárias, a fim das aptidões diversas. Né? Pera, deixa eu olhar aqui. Ponto. Nesse trecho aqui que ele fala, a variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da Previdência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, meus amigos, nós estamos vendo aqui que os espíritos, nós temos uma idade peculiar, uns são mais velhos, criados antes, uns foram criados depois. Nesse momento existem espíritos que estão sendo criados agora, passando pelas primeiras existências no corpo humano, não importa qual planeta que ele resida, ok? Pois somos todos iguais, espiritualmente falando, certo? Uns mais desenvolvidos e outros menos. Vamos lá, pergunta 805. Passando de um mundo superior para um outro inferior, né? O espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? É claro que sim, né? É claro que sim, porque ninguém anda para trás. Resposta sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro. Deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante. Deixa eu voltar nessa pergunta anterior aqui, que eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, fui ler tudo, né? Aqui nessa parte aqui, ó. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Vamos falar sobre isso aqui? Por exemplo, nós sabemos o que vem a ser a hanseníase, né? A lepra, vulgarmente chamado de lepra. Então, alguns irmãos pedem essa missão, não é bem uma missão, pedem para evoluir mais rapidamente, resgatar seus erros, os enganos que ele cometeu contra as outras pessoas, geralmente, claro, de uma vida só, e pede uma vida de vir numa condição dessa de desenvolver a lepra no seu corpo. Então, é uma prova muito difícil que poucos espíritos têm coragem de pedir uma existência desse tipo, ok? Aí, vamos supor aí eu nasci, eu não tenho hanseníase, né, eu não tenho a lepra, aí vou me comparar com um leproso. Eu, na minha ignorância, olha como é que eu vou pensar sendo ignorante. Esse espírito está cheio de dívida, muito mais do que eu. Olha que situação que ele veio, olha que vida desgraçada que ele tem. Então ele foi muito mal na vida passada. Eu não, eu nasci no corpo perfeito, sadio, eu sou muito mais evoluído do que ele, sou muito melhor do que ele. Claro que sou. Olha, gente, quanto engano meu. Por que engano?
conforme ele fala aqui, a diferença está no grau da sua experiência. Então esse espírito pede uma prova dificílima para resgatar todos os seus erros, ou a maioria deles. E eu não tenho essa coragem que esse irmão tem. Aí eu desencarno e ele desencarna. Chega lá na pátria espiritual, ele está com muito mais luz do que eu. Por quê? Porque eu não tive a coragem que ele teve. Eu pedi para pagar minhas dívidas, meus erros, em prestações leves, sabe? Aquele que a gente pede, né, prestações suaves. Então, enquanto ele evolui rapidamente numa só existência, eu vou levar 10, 5, 6 existências para alcançar a luz que ele alcançou numa só existência. Vocês estão entendendo isso? Conseguiram entender? Por isso, meus irmãos, não te julgue melhor do que ninguém, que a sua condição, seja física ou social, lhe aparenta somente estar que você é superior a alguém. Você não é. Você pode estar momentaneamente. Ok? Não significa que você é. Então vamos voltar à pergunta 805. Eu achei isso muito importante falar. Eu havia esquecido, mas lembrei. E por isso eu voltei na pergunta anterior. Vou perguntar de novo 805. Passando de um mundo superior para o outro mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? É claro que sim, não vai perder o conhecimento, porque ninguém anda para trás. Ele responde aqui, sim, já o dissemos, o espírito que progrediu não retrocede, né? Não anda para trás. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro. Claro, se ele veio do mundo superior e vem para o planeta Terra, o corpo aqui é mais grosseiro. Isso é uma coisa. Ele pode pedir um corpo mais grosseiro ou uma posição mais precária, que é a que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar no progresso. Quem sai do mundo superior em favor dos outros faz parte da necessidade do progresso dele pessoal. Ele continua explicando. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação. Está vendo aqui? Olha bem, assim, a diversidade das aptidões do homem, quer dizer, as diferenças, né, das aptidões do homem, não resulta da natureza íntima de sua criação, sim, mas da vontade, mas do grau de aperfeiçoamento que ele alcançou, ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Claro, Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Olha quanta coisa importante sobre essas linhas, sobre o que ele falou. Pois é, gente, olha só, nós temos na sociedade, no mundo, sempre um criminoso, uma pessoa muito má, que comete crimes absurdos, mas ele está aqui por quê? Para aprender com a civilização, né, a deixar de ser assim. Infelizmente, a sociedade nossa ainda não compreendeu isso e quer condená-lo, castigá-lo e condená-lo como se fosse pior dos piores dos animais. E não é verdade. Certo? Aí ele nasce, por quê? Porque ele vem, provavelmente, de vidas passadas ou de planeta inferior ao planeta Terra, para aprender a amar, para aprender a ser mais civilizado. Aí chega aqui, nasce sob condições difíceis, e para piorar, né, nós ainda o maltratamos, os agredimos, né, os tratamos como bichos, como animais. Vocês acham que nós estamos agindo dentro da caridade com esses irmãos? Qual o sentimento que nós temos ao saber de um criminoso? Qual o sentimento de vingança, de ódio, que ele apodreça na cadeia? Que ele pague com a própria vida o crime que ele cometeu? Pois é, né? Nós já temos inteligência suficiente para ver que não é assim.
Ele precisa ser tratado, com toda certeza, precisa ser auxiliado, com toda certeza, muito mais do que tantos outros. Certo? Não precisa ser esculachado, condenado, no sentido da palavra de ser, né, considerado o resto dos restos. Ah, ele precisa ser preso? Claro. Ele precisa pagar pelo crime que cometeu? Claro e evidente. Aqui não há apologia nenhuma quanto aos crimes. Não, não existe essa apologia. Mas ser tratado com respeito, sim. Porque ele é como você é, filho de Deus. Ok? Com respeito. Tem que cumprir a pena. Ah, vai ficar 10, 15, 20 anos. Com toda certeza, a lei humana vai punir. Mas não pode ser tratado como bicho e ser abandonado como são abandonados nos nossos presídios atualmente no planeta Terra. Na maioria do planeta. Praticamente por todo o planeta Terra. Isso foi falado para Kardec há 160 anos atrás, em 1860, por aí. E até hoje não fazemos isso. Infelizmente. E temos que lamentar. Sabe quantas vezes vão aparecer esses irmãos criminosos na nossa sociedade? Quantas vezes forem necessárias para que a gente aprenda a lidar com eles e a respeitar eles. A amar a cada um deles. Enquanto a gente não aprender a amar, a respeitar, a ajudar, vão ficar passando por isso porque não aprendemos. Aí nós julgamos que somos vítimas, coitadinho da gente. Mas na primeira oportunidade queremos vingança. Pois é. Sabe, dizem que o nosso planeta vai se transformar numa nova Terra daqui a 2 ou 3 anos. Isso é impossível. Infelizmente, a maioria da população humana ainda é vingativa. Não aceita o outro como seu irmão. Aceita o outro como seu irmão se esse outro pensar igual. Basta que o outro pense diferente para a gente querer deixar de lado e nos afastarmos dele. Como se fosse alguma coisa melhor do que ele. Infelizmente, a nossa vaidade. A vaidade cega. O nosso egoísmo. A nossa prepotência. Quantas vidas teremos assim? Acredito eu que muitas, e muitas, e muitas. Ok? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora vai falar sobre desigualdades sociais. Pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Faz parte da lei natural? Resposta. Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Né? As condições sociais é obra do homem, claro. Deus nos criou todos simples e ignorantes. Os que sabem mais ensinam os que sabem menos. Mas as condições sociais é determinada pelas leis do próprio homem. Né? Pelo egoísmo. O cara não quer ter muito mais do que o outro, sem necessidade. Porque se a pessoa quisesse ter mais do que o outro, certo? Porque trabalha mais, porque se dedica mais, porque merece, faz por merecer, até aí está tudo certo. Agora, tem gente que quer ter mais do que o outro pelo prazer de ter, sem necessidade alguma, só para ver a conta bancária aumentar. Enquanto existem pessoas morrendo de fome na miséria. Né? Tem tantas outras que aproveitam da profissão que tem para roubar, né? Principalmente a classe política. Então essa desigualdade social é de quem? Está na lei natural? É impossível, né? Kardec pergunta novamente. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Olha só. Será? É claro que vai, mas vai do jeito que eu vejo as coisas. Eu sou muito otimista, mas vai demorar muito. Vai demorar muito. Basta ver os nossos governantes do Brasil. Sem contar os outros países que também não ficam muito para trás. Enquanto nossos governantes aqui, até hoje, só olharam para o seu próprio umbigo, muitos governantes de outros países promovem o que? A guerra. A miséria dentro da própria nação. O Brasil também, indiretamente. Não diretamente. Mas alguns países, os governantes, promovem isso diretamente, sem cerimônia alguma. Então nós vemos isso no Brasil? Só? Não é só no Brasil. Então vai demorar com toda certeza. E ele vai responder aqui.
De eterno não há senão a lei de Deus, claro. Cada dia, não vede diminuir pouco a pouco? Pois é. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Quer dizer, vai acabar junto com o orgulho e o egoísmo. Quando acabar essa desigualdade, o orgulho e o egoísmo também se acabará. E não ficará senão a desigualdade de mérito, aquilo que eu falei. Se a pessoa trabalha mais e se esforça mais, ela quer mais por merecimento, mérito. É claro, uma pessoa que se dedica mais ao trabalho, se esforça mais, não pode querer, nem pode ser justo, uma pessoa que é preguiçosa ganhar, né? Vamos botar assim, o salário, tanto quanto aquele que se dedica ao máximo. Isso é injusto, lógico. Vai ser de acordo com o mérito. Aí ele continua aqui falando, um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mais ou menos puro. Sabe? Tem alguns países que é isso, né? Que é o rei, rainha e por aí vai. E alguns é filho de presidente, então merece mais. Não vai ser assim, não. E ele continua. Não há senão o espírito, que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Ok? Então não é porque o cara tem uma posição social alta que o espírito é elevado. Tem nada a ver. Que tem muitas pessoas que têm uma posição social altíssima. Vamos falar a verdade, nosso presidente, ele nem o ginásio tem. Nem o ginásio tem. Então, não tem inteligência, intelectualidade, moral também deve ser lá embaixo, claro. Mas não é presidente? E ele é melhor do que alguém por causa disso? Não é mesmo, é igual a todo mundo. Não é verdade? Pois é. 87. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco ou em seu proveito? Cara, ele está ferrado isso. Vamos lá. Este merece anátema. Ai deles. Serão oprimidos no seu turno. E renascerão numa existência que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Vocês estão vendo? Então esses irmãos que cometem essas coisas absurdas, eles vão precisar de reparar. Eles mesmos, eles não vão ser obrigados, as pessoas pensam que vão ser castigados, não vão. A vergonha que eles vão passar na vida espiritual, eles mesmos vão pedir para virem sobre essas condições. Então eles já precisam desde já de ajuda, sim. As pessoas pensam que como é que eu ia dizer, hipocrisia nossa, orar por eles. Não, cara. Vamos orar por eles desde já, sim. Por que não? Sabe? Você orar por eles, pode ser que ele mude para melhor. E não orar, com certeza ele não vai mudar. O que nós vamos perder se orarmos por esses irmãos? Sinceramente, nós vamos perder o quê? Acho que nada, né? Nada, não iremos perder nada. Só poderemos ganhar se ele melhorar. Porque ele vai fazer coisas melhores para o povo, claro. Mas se ele deixar de fazer, por que deixará de fazer? Né? Não é por causa da nossa oração. Nossa oração é para ele deixar de cometer os erros. Então não custa nada. Nós orar, só temos a ganhar. Ou ele se melhora, com certeza ele vai ajudá-lo sim. Ou nessa vida ou na vida futura. Vamos lá. Agora vai falar sobre desigualdade das riquezas. Ok? 808. A desigualdade das riquezas não tem fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a de outros? É claro, sim e não, né, gente? Tem gente que nasceu no berço de ouro. Ele vai responder sim e não. E a velhacaria e o roubo. O que dizes dele? Tá vendo aí? Velhacaria é aquele cara que é... Quer dizer, eu não estou no dicionário aqui para dizer. Mas é aquela pessoa que não gosta, é miserável, pão duro. Certo? E o roubo? A corrupção? Tem gente que fica rica assim? Pois é. Pergunta. A riqueza hereditária é outro caso também, né? Portanto, nem o fruto das más paixões? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser que não, ora. O
Que sabe disso? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura, tá vendo? Sabes, se no princípio não for fruto de uma expoliação ou de uma injustiça, a gente não sabe. Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-lo mais cedo sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Claro, o homem nunca julga quem é rico, não é verdade? E o julgamento de Deus está dentro da gente, como Jesus falou que Deus está dentro da gente. Então, meu amigo, vamos ter medo do nosso julgamento, não do julgamento dos outros. Porque o nosso é sempre muito mais severo. Porque Deus está onde? Dentro de cada um de nós. Então, vamos procurar nunca julgar ninguém, não é verdade? Pergunta 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam, né? Os que a herdam mais tarde, são responsáveis? Claro que não, né? Agora, depende do que ele fizer com a fortuna. Vamos ver a resposta. Sem dúvida, eles não são responsáveis, tá vendo? Eles não são responsáveis, claro que não. Pelo mal que os outros fizeram, claro. Tanto menos que podem ignorar. Quer dizer, às vezes nem sabe, né? Mas ficar sabendo frequentemente uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Tá vendo? Pois é. Bom, para ele, se o compreender, se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Tá vendo? Aquele que roubou que cometeu o erro todo, claro. Vamos lá. E ele continuou, tá, 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez, que depois que ele morrer, ele dispõe dos bens para esse ou para aquele. Ele vai responder. Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Claro, sempre a boa ação, né? Deixa eu ver aqui. Vamos falar rapidamente, não vou dar muito palpite, eu acho, para a gente ver se acaba nessa ideia. 811. Igualdade absoluta da riqueza é possível e alguma vez existiu? Eu acho que é impossível. Ela não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, se opõe a isso. Claro, as profissões, as diferenças das aptidões e tudo mais. Pergunta, há todavia homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Claro que não. Quem pensa assim está errado. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social. Eu não procurei quimeras. Claro, geralmente quem, não estou generalizando, mas reclama da desigualdade, geralmente são os preguiçosos. Né? Tem muita gente que é preguiçosa que quer ter o mesmo que outro tem sem esforço algum. 812. Se a igualdade da riqueza não é possível, ocorre mesmo com o bem-estar? Não, bem-estar é outra coisa, né, gente? Riqueza é uma coisa, vamos ver. Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Quer dizer, tem gente que trabalha obrigado, pela necessidade. Isso não é bem-estar, não é verdade? Ele continua.
como cada um tem aptidões diferentes. Nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Você está vendo? O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer alterá-lo. Infelizmente, né? Pergunta, é possível os homens se entenderem? É claro, não agora, mas um dia chegará o tempo, né? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, claro. Pergunta 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Aí Kardec quer inventar uma história doida, né? Resposta, sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seus julgamentos em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. É a falta de educação sempre. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui. Na pergunta 813, essa foi a primeira parte do nosso estudo e leitura, ok? Na próxima, nós vamos do número 814 em diante, que vai falar sobre provas da miséria, prova da riqueza. Eu tenho esse hábito, né? A última palavra eu falo e a do meio pulo. Prova da riqueza e da miséria. Bem, meus amigos, então esse capítulo foi muito interessante, eu acho que teve muito esclarecimento quanto a nós nos compararmos com as pessoas que estão sob certas dificuldades, que nós nos achamos que somos melhores do que alguém, porque a nossa vida, condição social é melhor, por causa do nosso emprego, nosso trabalho, nossa família. Olha, gente, não se iludam, não se iludam, certo? Vão buscar ficar com os pés no chão. Não te julgo melhor do que ninguém, porque você não é. Você pode estar como eu. Posso estar superior a alguém, certo? E estar inferior a muita gente, a muita gente. Eu estou inferior a muita gente. Não dá para eu enumerar a quantidade, ok? Então, o estar é temporário, entendam? Vamos entender isso. Ser não é temporário. Deus é, certo? Verbo ser. Deus é superior a todos e a tudo. Nós estamos superior a alguém e inferior a alguém. Um dia, né, nós seremos nunca igual a Deus, mas seremos espíritos puros, né? Igual aos outros espíritos puros, certo? Ainda com desigualdade de aptidão de gosto, mas com amor na sua elevação máxima, aquele amor incondicional que Jesus nos trouxe, ok? Então vamos ficar por aqui. A próxima vai ser a segunda parte do capítulo 9, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus esteja sempre inspirando vocês no caminho do bem, para vocês tomarem boas decisões, ajudar as pessoas que vocês amam e a si mesmo. E não esqueçam de se inscrever no nosso querido canal e dar aquele like, né, aquele joinha. Obrigado a todos e até a próxima.